noite, meu querido irmão, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. É um grande prazer, uma grande honra novamente poder compartilhar a palavra do Senhor nesse dia 19/4/2020, uma data muito especial por ser um domingo, e mais uma vez Deus está nos dando a oportunidade de completar mais um ano de vida como igreja, 4 anos de existência. E eu gostaria de compartilhar com você a palavra maravilhosa que se encontra em 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, que tem um tema da igreja, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É um dia especial, porque mais um ano Deus está nos proporcionando como igreja. E eu gostaria de compartilhar com você esse texto, tá bom? Você já pode pegar a sua Bíblia, aí já deixar aberta em 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, e gostaria de orar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Vamos orar? Deus, obrigado, porque mais um domingo o Senhor reservou para que pudéssemos juntos celebrar, honrar, glorificar, exaltar e ouvir a Tua palavra. Obrigado por esse dia, obrigado por essa mulher, obrigado por esse homem, por esse filho, por essa filha, por essa família. Obrigado pelos membros da nossa igreja, Senhor. Obrigado por esse amigo, por essa amiga, por esse convidado, pelas pessoas que frequentam aqui nossa igreja. Nós tributamos a Ti toda a honra, louvor e glória e pedimos que Teu Espírito possa ministrar essa palavra ao nosso coração com intrepidez e com ousadia. Em nome de Jesus, amém e amém. Texto, livro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Eu gostaria de colocar aqui o verso 12 como ponto principal, e nós vamos descorrendo aqui do verso 1 em diante, tá bom? Você pode abrir sua Bíblia comigo e já ler primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versos 1 em diante. Diz assim: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar seu filho para que guardasse a arca. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos os dias que se passaram, chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia-se lamentação ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram ao Senhor. Versículo 5, disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Verso 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouviram os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Versículo 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel
perseguiram os filisteus e os derrotaram até baixo de Bet-Caro. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus pela leitura da sua palavra. Você pode deixar aí a sua Bíblia aberta comigo, que nós vamos aí discorrer o assunto. Amém? Querido irmão, querida irmã, nosso convidado, o livro de Samuel vai encerrar um período muito sombrio da história do povo de Deus, pois o tempo dos juízes, se você olhar bem o livro de Juízes, você vai encontrar 7 apostasias, o povo nega a fé, abandona o Senhor, e aí depois vem a servidão, 7 anos de servidões, e depois livramento. Então nós vamos encontrar apostasia, nós vamos encontrar servidão e livramento. Então no livro de Juízes nós encontramos o povo, e agora em Samuel, o povo adorando a Baal, a Astarote. E aí você vai ver que o povo, diante de uma situação que o juiz morria, eles adoravam os deuses. Via então tempo de servidão, levantava o seu juiz e livrava Israel. Então nós temos 7 anos de apostasia, 7 anos de servidão e 7 anos de livramento. Esse é o contexto de Juízes para o contexto de Samuel. E no capítulo 7, especificamente, Samuel chama os escolhidos à obediência e ao arrependimento, ordenando que eles tirassem as estátuas, os ídolos do seu coração, da sua casa, e ao decidirem fazer um concerto com o Senhor e voltar para os seus caminhos, o povo estava reafirmando e confirmando a aliança do Senhor. Mas nesse momento que Deus faz isso acontecer, Samuel é o instrumento para isso, os filisteus ficam sabendo de que Israel está se ajuntando, e eles aproveitam esse momento para atacar a Israel. E Israel tinha se reunido para fazer uma aliança, um concerto com o Senhor em Mispa, mas nesse momento os inimigos aproveitam. Parece também algumas vezes que é assim nossa vida, quando decidimos caminhar reto com o Senhor, restaurar a nossa vida, restaurar o nosso caminho para com Ele, parece que as coisas começam a vir de uma forma tão avassaladora. Veja comigo no capítulo 6. Se você der uma olhadinha no capítulo 6 do contexto, você vai ver que a arca foi levada pelos filisteus. Foi para a cidade dos filisteus, colocado no templo de Dagon. Houve ali uma situação muito vexatória para Dagon. Então os filisteus resolvem devolver a arca para Israel. No capítulo 6 você vai ver isso, capítulo 6, verso 1. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. E aí, versículo 3 diz assim: responderam eles: quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-ei ao Deus como oferta para a culpa, então sereis curados e sabereis porque a sua mão não for tirada de vós. Veja bem que eles resolvem devolver a arca. A arca então é deixada em Bet-Semes. Ali chega, os levitas tiram, eles abrem a arca. Houve ali um juízo sobre Deus sobre aquele momento, e no versículo 21 do capítulo 6, enviaram, pois, mensageiro aos habitantes de Quiriate Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei subir para vós outros a arca. Aí quando você entra no capítulo 7, verso 1, a arca é levada para Quiriate Jearim, ali é consagrado Eliezer, o seu filho ali, e para guardar a arca. E naquele momento Samuel levanta um concerto, uma aliança para com o Senhor e todo o povo. E aqui nesse momento o povo filisteu fica sabendo e tenta contra Israel. Contudo, os inimigos à porta, Samuel ergue um altar e ele sacrifica cordeiro que ainda mamava. E quando o Altíssimo trovejou sobre aquele momento, Israel continuou a batalha, perseguiu seus inimigos e venceram. E diante de todo esse contexto, essa história, Samuel então coloca-se uma coluna
e aquela coluna, aquele marco chama Ebenezer. Até aqui ajudou-nos o Senhor. Aqui eu gostaria que você aprendesse e tirasse alguns princípios muito importantes para a nossa vida prática. O tema que eu gostaria que nós pensássemos essa noite é um marco de gratidão pelas sortes de bênção diante do arrependimento. Veja bem, há um marco de gratidão pela sorte de bênção derramada sobre nossa vida, pelo nosso arrependimento diante do Deus Todo-Poderoso. Acompanhe comigo os versos de 1 a 4. Os versos de 1 a 4, Deus encontra ali um repouso para a sua arca. A arca repousa no povo de Israel, no povo da qual a arca saiu. No versículo 3, você vai encontrar que Samuel chama o povo a tirar os ídolos. E no versículo 3 ele coloca os Astarotes, que era o nome de uma deusa babilônica. E essa deusa era uma deusa da fertilidade, era uma deusa do relacionamento sexual, pois então rituais os mais licenciosos eram associados aos cultos de Israel. Imagine tamanha vergonha, tamanho pecado que Israel cometia. Os cultos eram recheados de orgias sexuais. E aqui, meus irmãos, era associado esse culto. No versículo 4, Samuel também adverte o povo a tirar também os Balaíns. O Baal era uma suprema divindade masculina dos fenícios. Veja que interessante, era um deus da fertilidade, cujo domínio estava nos céus, cujo domínio estava nas suas mãos, e ele era o deus da fertilidade da terra, é o que controlava a natureza. Se a natureza dava os seus frutos, se ela germinava, era em decorrência de Baal, que era o deus da fertilidade. Então o culto a Baal estava na moda naqueles dias, de Israel, e esse foi o grande ministério de Elias e de Eliseu, que foi dirigido contra a adoração a Baal, e agora o povo está adorando a ídolos que não poderiam adorar. E Samuel chama o povo ao arrependimento, para tirar tudo isso da vida deles. Meu querido irmão, a primeira lição que eu aprendo aqui, que eu gostaria que você pudesse também aprender, é: antes de vencer suas guerras no mundo físico, externo, você precisa vencê-las primeiro no campo espiritual, no campo que você não consegue enxergar, mas que está dentro de você, aquilo que o Senhor fala com você, que o Espírito te mostra, aonde você tem que arrepender, consertar e andar no caminho reto. Veja bem, os homens de Israel precisavam pegar em armas. De fato, pegaram em armas, mas foi preciso lutar cada dia, a cada momento, por aquilo que eles deveriam conquistar. Mas para vencer o adversário, eles tiveram também que ter um momento de atitude diferente. Então, contudo, antes de derrotar os filisteus no campo da batalha em Mispa, eles tiveram primeiro que vencer no campo espiritual. Eles tiveram que ter uma mudança completamente diferente. Se você olhar o contexto que eu acabei de falar com você aqui agora, versos 3 e verso 4, Samuel chamando toda a casa de Israel para se arrepender, para voltar ao Senhor de todo o seu coração. Agora no versículo 5, Samuel disse: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Começa um momento de arrependimento, de uma mudança interna, de uma mudança que está muito mais ligada à vida espiritual do que a uma vida externa. E aí no versículo 6 ele diz: congregaram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Meu irmão, nos versículos 5 e 6 então, Mispa foi um lugar de reuniões importante,
Mispa foi dois momentos importantes na história de Israel. O primeiro momento foi contra a declaração contra a casa de Benjamim, Juízes capítulo 20. E também quando Saul foi eleito rei, lá em 1 Samuel capítulo 10, 11. E aqui novamente o povo está reunido em Mispa para um conselho, para uma aliança, para um arrependimento, para uma vida de gratidão e diante daquilo que o Senhor tem feito pela vida do seu povo. E aqui, meus irmãos, 20 anos se passaram. 20 anos se passaram até que a casa de Israel se interessasse pela ausência da arca. A arca já não estava com o povo de Deus há muito tempo, e agora a arca está em Kiriat Jearim. 20 anos sem perceber a arca, 20 anos fora, adorando, cultuando ídolos. E agora Samuel chama esse povo. Samuel chama esse povo para um verdadeiro avivamento. Samuel chama esse povo para uma verdadeira religião ligada no Deus soberano, no Deus criador que conhece todas as coisas. As poucas palavras utilizadas são muito expressivas aqui. Ele foi um dos momentos mais importantes na vida de Israel, um avivamento efetivo na vida particular e não voltar aos caminhos do Senhor, já acontecido em Israel. Veja que então há uma exortação de arrependimento, de humilhação. Samuel chama o povo para esse momento, Samuel chama esse povo para uma vida de entrega. Israel tirou água e derramou-a perante o Senhor. Essa expressão que ele tira a água e derrama perante o Senhor é uma expressão de humilhação, é uma expressão de tristeza por causa do pecado. Veja que agora o povo de Israel está derramando a água, está dizendo: ah, Deus, há uma humilhação da nossa parte, há uma tristeza pelo nosso pecado. E aqui eles derramaram os seus corações com arrependimento diante do Senhor. Irmãos, eles derramaram o coração de arrependimento perante o Senhor, foram livres e plenos em sua confissão. Ninguém os forçou a confessar os pecados, ninguém os forçaram a dizer que eram pecadores, mas agora livres e plenos da sua confissão, decidiram também resolutamente lançar fora todas as más obras cometidas por eles mesmos, mas também os ídolos, Astarotes, Balaíns e todos mais. Fizeram uma confissão pública, diz: pecamos contra o Senhor, e assumiram sobre si vergonha. Eles assumiram sobre si a vergonha do seu pecado. Se confessarmos assim também, meus irmãos, os nossos pecados, veremos que Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, para vencer as batalhas externas da nossa vida. Primeiro precisamos vencer as internas, no mundo espiritual, naquelas que nós sabemos que precisamos fazer. O campo de uma batalha só confirmou o que tinha determinado no mundo espiritual, uma vida de arrependimento, uma vida de entrega, uma vida de confissão, uma vida de santidade. É isso que nós precisamos também nesses dias, viver uma vida santa e reta ao Senhor. Querido irmão, querida irmã, nosso convidado, para que possamos a cada dia ter uma vida vitoriosa, um marco de bênção, precisamos vencer primeiro aquilo que atrapalha a nossa comunhão com o Todo-Poderoso. Samuel chama esse povo ao arrependimento, e eles profundamente se arrependeram, derramaram perante o Senhor, colocaram a sua vida e reconheceram tudo isso, porque Deus é maravilhoso. Se você agora olhar o capítulo 7, vai dizendo: quanto, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Uma vida de concerto. Agora Israel está ali juntos para uma assembleia solene, para confessar. Os filisteus ficaram sabendo e aproveitaram para ir derrotar, aproveitaram esse momento para destruir Israel. Mas aí entra a história também
Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor por nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Se você olhar agora no versículo 11, diz: saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. A segunda lição que eu aprendo aqui, no versículo 11, é: ter um ajudador não é mesmo que ter um faz-tudo. Deus não fez tudo para Israel, Deus ajudou o seu povo. Aqui, meus irmãos, até mesmo quando o Senhor disse a Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17, nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede o livramento do Senhor. O povo fez algo, o povo adorou, o povo celebrou ao Senhor com alegria, com música. Samuel reconheceu que Deus era o seu ajudador. Samuel roga ao Senhor, Samuel intercede ao Senhor, o povo clama a Samuel que intercede ao Senhor. Samuel então faz isso, o povo reconhece que Deus é um ajudador. Deus não é o faz-tudo. Se você tem esperado que Deus vai fazer tudo para a sua vida, não é dessa forma. Eles precisaram de ir à guerra, eles estavam preparados para a guerra. O relâmpago rasgou o céu, ali os filisteus ficaram com medo, mas eles foram à guerra. E se o povo de Israel não tivesse ido à guerra, quem sabe não estaríamos contando essa história. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quero destacar esse ponto, que ter um ajudador não é mesmo que ter um faz-tudo. Deus é o nosso ajudador. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus por isso. Aleluia. Terceira coisa que eu aprendo aqui, meu querido irmão e minha irmã, nosso convidado, é que agradeça sempre, mesmo antes de tudo terminar. Estamos vivendo momentos difíceis, de incertezas, em decorrência do Covid-19. Muitas pessoas desesperadas, com medo, ansiosas, deprimidas. Querido irmão, querida irmã, igreja do Senhor Jesus Cristo, agradeça sempre, mesmo antes de tudo terminar bem. Nós precisamos andar de mãos dadas com gratidão. Agradeça no final, quando tudo terminou. É bom agradecer no final, quando tudo terminou bom, é maravilhoso. Mas agradecer a Deus quando tudo está indo, mas não termina bem, é difícil. Mas a Bíblia me chama e te chama e conclama que nós venhamos ter na nossa mente, no nosso coração, gratidão. Me lembro de Jesus, lá no capítulo de João, capítulo 11, verso 41, diante do túmulo de Lázaro já morto, ele faz uma oração, faz uma gratidão ao Deus Pai, diz: Pai, graças te dou. Meu querido irmão, a gratidão tem que ser algo que caminha conosco a todo instante e a todo momento. O Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, disse ao Pai: Pai, graças te dou. Aqui, meus irmãos, Samuel, haja vista que as guerras ainda não teriam acabado ainda, haveria mais guerras que Israel haveria de enfrentar, haveria mais momentos complicados que Israel haveria de enfrentar, mas aqui há um destaque, que há gratidão. Louvado seja o Senhor, agradeça sempre, mesmo antes de tudo terminar bem, ainda nessa situação que estamos vivendo. Agradeça pelo seu emprego, agradeça pelo seu pão, agradeça pela sua água, pela sua casa, pelo patrão, pela empresa, pelo empresário. Agradeça também, até mesmo, por essa situação do isolamento social. Nós temos que ter gratidão no coração, porque os momentos difíceis, parece que nós só dizemos que é o inimigo, é só o inimigo. Queridos irmãos, Deus continua no controle. Ele está soberanamente com a sua mão estendida, controlando.
Não existe acaso, sorte, existe o Deus da providência, e esse momento é o momento da providência para que eu e você possamos mais e mais ser grato ao Senhor, em nome de Jesus. Esse é o terceiro princípio que eu aprendo diante dessa situação do povo de Israel. O quarto, que é: estabeleça um marco que mostre que você é uma pessoa grata por todas as sortes de bênção. Estabeleça um marco para dizer para as pessoas que você é uma pessoa grata por tudo que Deus tem feito na sua vida. Quero chamar a sua atenção para o verso 7 até o verso 12. Nós já lemos aqui, e aqui: quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. Ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Verso 8: então disseram os filhos de Israel: Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou o Senhor Samuel por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus. Então, aterrorizados de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui ajudou-nos o Senhor. Versículos 7 ao versículo 12, nós encontramos esse princípio: estabeleça um marco que mostre que você é uma pessoa grata por todas as sortes de bênção. Os filisteus invadiram Israel, quando naquele momento que eles estavam tendo um concerto, pecadores arrependidos, pecadores se derramando, pecadores confessando publicamente: pecamos contra o Senhor. Um momento de conserto, um momento de entrega. Então os israelitas rogaram encarecidamente a Samuel que orasse por eles, e Samuel então ora por eles. Samuel sacrifica. Naquele momento de sacrifício, chegando ali os filisteus, houve um trovejar. Aí então essa intercessão, Samuel continua orando, e a bondade do Deus gracioso, Deus lhe concedeu uma resposta cheia de graça, e ali os filisteus foram derrotados, e pela derrota, pela vitória do povo de Israel, Samuel então coloca aquele marco, aquela coluna ali chamada Ebenezer: até aqui nos ajudou o Senhor, para que a glória do Deus Todo-Poderoso fosse compreendida e entendida e glorificada pelo povo de Israel. Querido irmão, através então de sucessivas gerações, a igreja tem tido motivos para levantar novos Ebenezeres. Esse tempo que estamos vivendo como igreja do Senhor, 4 anos de existência, ainda com essa situação, é o momento de nós levantarmos novos Ebenezeres, novos marcos de gratidão por aquilo que Deus tem feito, está fazendo e ainda fará em nossa vida, por causa das novas libertações, por causa de novos arrependimentos, por causa das novas entregas de uma vida santa, de uma vida reta, por causa de novos também de novas confissões diante de nossos pecados. Queridos irmãos, nem as perseguições externas, nem a corrupção interna têm prevalecido contra a mão do Senhor, contra a mão do Senhor que nos tem ajudado todo dia, todo instante, porque diz as Sagradas Escrituras: até aqui ajudou-nos o Senhor, e diz a Bíblia, e Ele nos ajudará até o final, porque a promessa dele é promessa dele para o seu povo. Meu irmão, nós precisamos aprender a levantar memoriais e marcos na nossa vida. Nós precisamos mostrar a este povo
a este mundo que nós somos pessoas adoradoras, gratos porque somos um povo arrependido, gratos porque somos um povo que confessa pecado, gratos porque somos um povo santo, gratos porque temos um Deus ajudador, gratos porque ainda que nada termine bem, ainda vamos agradecer a Deus, gratos porque ainda vamos levantar uma coluna e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, com toda sorte de bênção. O Senhor concede a mim e a você bênçãos e bênçãos e bênçãos. Se você olhar agora dos versículos 13 ao versículo 17 de 1 Samuel capítulo 7, versos 13 a 17, nós vamos ver que em decorrência do avivamento e da verdadeira religião agora, esse marco de gratidão, em decorrência do arrependimento, agora o Deus vivo, o Deus verdadeiro é cultuado, é entronizado agora novamente. Israel desfrutou um tríplice benefício. Primeiro, os filisteus foram subjugados. Israel agora estava dominando aquilo que anteriormente estava sendo dominado. Ele agora está dominando os filisteus. Segundo, as cidades fronteiriças, desde Ecrom até Gate, ficaram agora sob o domínio e o controle de Israel. Terceiro, houve paz não só entre os filisteus e Israel, mas também sobre os amorreus. Olha que maravilha, meus irmãos, houve paz. Amorreus é empregada em uma precisão de designar toda a população cananeia que considerava os israelitas uma ameaça menor do que os filisteus. Agora, paz em todo Israel. Por quê? Porque aquele momento de entrega desse povo causou toda sorte de bênção sobre eles. Meu irmão e minha irmã, um marco de gratidão pelas sortes de bênção em decorrência do arrependimento é um marco que nós temos que elegir todo dia na nossa vida e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quero terminar aqui esse momento dizendo sobre gratidão. A palavra gratidão é gratos, significa agradável. Quando nós colocamos no sentido teológico, ela envolve sentimentos de endividamento de uma pessoa por haver Deus exibido sua graça salvadora a ela, fazendo-a prosperar nessa vida e garantindo-lhe felicidade eterna através da missão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador e através do Espírito Santo que convence do pecado e que nos santifica. Querido irmão, pare hoje. Querido convidado, pare por um momento e pense em que área você precisa se arrepender, que momento da sua vida você precisa declarar que você precisa de arrependimento. O povo naquele dia se arrependeu, construiu uma história nova, e agora diante de toda situação, eles estão com uma pedra, uma coluna ali marcando o momento da gratidão. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quais áreas da sua vida você precisa se arrepender? Faça um conserto. Você que aí ainda está afastado aos caminhos do Senhor, está andando errado, volte, se arrependa. Israel se arrependeu, Israel se prostrou, mostrou, confessou, assumiu sua vergonha. Você precisa fazer isso. Para você vencer as batalhas externas, primeiro você vai ter que vencer as internas no mundo espiritual. Uma outra coisa, por quais motivos você seria grato? Por quais motivos eu seria grato? Nossa família, nossa igreja. Pense, posso falar alguns: salvação, perdão, santidade, família, trabalho, amigo, emprego,
Quais outros você seria grato neste dia? São tantos: provisão, o dia, a noite, até mesmo, meus irmãos, por essa situação que estamos passando. A Bíblia diz que temos que ser gratos, estabelecer marcos de gratidão pelas bênçãos decorridas de um arrependimento sincero e verdadeiro. Deus chama a sua igreja para um verdadeiro arrependimento sincero, de entrega. Que nós possamos a cada dia estabelecer marcos de gratidão ao longo da nossa caminhada, como igreja, como família, como povo de Deus. Que Deus nos dê a oportunidade de estabelecermos marcos de gratidão, novos Ebenezeres na nossa vida, novos Ebenezeres na nossa igreja. Que isso seja de fato real na nossa vida, na nossa história, meu querido irmão. Gostaria então de dizer para você um marco de gratidão pelas sortes de bênçãos derramadas em decorrência com arrependimento é algo maravilhoso, é algo formidável. Antes de vencer suas batalhas exteriores, fora, você vai precisar primeiro vencer as de dentro, confessando, tendo uma aliança com o Senhor. E saiba que Deus não é o faz-tudo da sua vida, Ele é o nosso ajudador. Ele é o Deus que nos ajuda, porque Ele diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas também agradeça sempre, mesmo antes de tudo terminar bem, ainda que não haja fruto, ainda que não haja gado, todavia nos alegramos do Senhor. E estabeleça marca que mostre que você é uma pessoa grata por todas as sortes de bênção. Podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E que possamos colocar novos Ebenezeres na nossa vida, neste dia, nesta semana, neste mês, neste ano. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado porque Tu és um Deus soberano. Obrigado porque Tu és um Deus bondoso, misericordioso. Nós vimos a história desse povo, Deus. Um povo que estava afastado, um povo que estava andando contra o Senhor, servindo a Baal, a Astarote, Senhor. Deus de todo tipo de perversidade. Mas um dia, o Senhor trouxe o profeta Samuel, chamou-os ao arrependimento. O povo se humilhou, se arrependeu, se entregou ao Senhor. E naquele momento da entrega, os filisteus tentaram aproveitar para matá-los. Mas o Senhor interviu, o Senhor foi o ajudador. O Senhor ajudou naquele momento, Deus, trazendo livramento, vitória, bênção. E aquele momento se erigiu aquela pedra, Ebenezer. Aqui também, Senhor, o Senhor livrou a minha vida, livrou a vida da minha família, livrou essa casa, essa mulher, esse homem. Tem livrado de tantas coisas, tantas bênçãos. E aqui podemos dizer essa noite: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Seja glorificado, seja exaltado, Pai, de eternidade a eternidade. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus Pai e as eternas consolações do doce Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, Igreja do Senhor, não só agora, mas para todo sempre, aonde podemos dizer Ebenezer, não só agora, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã e nossos convidados. Quero externar aqui nossa gratidão como pastor dessa igreja, mais um ano de vida, 4 anos de existência, 4 anos de organização, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glória a Deus. Mas também obrigado a você, mulher, obrigado a você, homem, obrigado a você, criança, adolescente, jovem, aos diáconos, aos presbíteros, aos irmãos que desenvolvem os ministérios aqui. Muito obrigado a você também, nossos convidados, que ainda não são membros da igreja, mas que têm frequentado. Nossa gratidão. Hoje podemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E que essa semana
você possa ser uma família, um homem, uma mulher, um jovem, uma igreja que possa criar, colocar novos Ebenezer na sua vida, diante da situação que estamos vivendo, o Covid. Não se desespere, não perca a cabeça, confie no Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, aquele que rege toda a sua terra, e que ao longo deste ano, dessa semana, desse mês, possamos dizer com toda a alegria no coração: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que Ele possa ser exaltado através da sua vida. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus, um forte abraço e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fique sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém.